De volta com o programa Ação Nacional, hoje falando sobre os casos de espionagem digital, as últimas denúncias recebidas pelo governo brasileiro de que os Estados Unidos estariam aí entrando nas informações da presidente Dilma e mais recentemente também com relação a informações da empresa Petrobras. E foi justamente sobre esse assunto que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, voltou a falar nessa semana sobre espionagem, mais especificamente sobre a empresa brasileira de petróleo. Vamos acompanhar. Se confirmados os fatos, obviamente aponta para uma possibilidade de uso empresarial que é lamentável. O governo americano sempre negou essa utilização. Eu próprio, quando estive com o vice-presidente norte-americano, Joe Biden, tive da palavra dele de que os Estados Unidos não usavam, em momento algum, a interceptação para finalidades empresariais. Por isso, nosso desejo de, o mais rapidamente possível, termos uma explicação efetiva do governo norte-americano em relação ao que foi feito e por que foi feito. A maior empresa do Brasil tem em suas mãos grandes campos de petróleo e também vai realizar leilões que poderiam influenciar empresas americanas. Isso pode também mudar a relação comercial e empresarial entre os dois países? Eu acredito que não. Eu não acho que deverá ir nessa trilha. Agora, espionagem industrial também existe faz tempo. O que é interessante aqui, o elemento diferente, é que de fato você tem um Estado que também está a serviço dos seus entes privados. Afinal, as grandes empresas petrolíferas do mundo, a Petrobras é uma das grandes empresas, mas a ExxonMobil fica nos Estados Unidos, uma série de outras grandes empresas ficam nos Estados Unidos. Então, utilizar essa inteligência, essa que é a primeira vez que a gente vê que até nesse sentido o governo americano atua em favor do seu setor privado. O governo brasileiro poderia aprender aí uma lição importante, de que a função do Estado também é facilitar o desenvolvimento das suas empresas internacionalmente. Agora, que existe essa percepção, que é uma utilização da informação de uma maneira que não é somente para questões terroristas ou coisa parecida, isso ficou evidente. Então, a grande questão e a grande dúvida é como é que essa informação está sendo utilizada e qual é o objetivo. Porque aí, se você der a resposta que é somente para fins políticos de controle do terrorismo, essa questão da Petrobras altera um pouco essa equação. Professor, concorda? Concordo totalmente. É importante a gente lembrar, né, que os campos que estão em vias de passarem por agora o campo de Libra, que vai ser leiloado agora também no mês de outubro, os campos de petróleo do pré-sal oferecem uma riqueza muito grande para o país e há esse interesse, sem dúvida nenhuma, concorrencial. Nós temos a Exxon, nós temos a Chevron, né, que inclusive já operam na costa brasileira, dentro do modelo de partilha existente. E sem dúvida nenhuma, há um interesse que está posto aí, né? Como é que o governo brasileiro vai legislar a respeito, vai, enfim, determinar as possibilidades. Nós também temos um outro aspecto muito interessante que a gente não pode esquecer, que é o seguinte: a exploração do pré-sal, ela está exigindo, ela está demandando o desenvolvimento de uma tecnologia nova, né? E essa tecnologia nova que vai surgindo também chama a atenção de outros concorrentes. Agora, com relação à sua pergunta de aumentar a atenção, eu não vejo nessa linha, não. Não me parece que a coisa deva avançar muito, né? Porque é uma situação que está dada, os interesses estão postos e com o tempo as questões vão se acomodando. Professor Marcos, existe algum tratado internacional que regularize isso? Porque pode, de repente, ser perigoso, principalmente quando a gente envolve assuntos de indústrias, de empresas, como a gente estava dizendo até agora. Será que tem algum acordo internacional que regulamenta tudo isso, esse tipo de espionagem, ou até que ponto vai ou não? Ao que eu me recordo no momento, não.
Mas eu só queria aqui atuar um pouco como advogado do diabo no sentido diferente da questão. Existe toda essa preocupação do pré-sal, do petróleo brasileiro, mas nós não podemos esquecer que recentemente os americanos também têm desenvolvido uma tecnologia que é a do xisto betuminoso, do óleo de xisto, que vão transformar os Estados Unidos num grande produtor de energia, de petróleo mundial. E isso com certeza altera a equação. E uma das alterações que acontece dentro desse cenário é, eventualmente, o preço do petróleo sendo reduzido a $20 o barril. Se acontecer essa redução do petróleo a $20 o barril, o petróleo do pré-sal não é viável economicamente. Então, às vezes, nós estamos fazendo também muito burburinho sobre uma coisa que a gente tem que se preocupar. O pré-sal é uma grande riqueza nacional? É. Agora, ele vai ser competitivo à luz de novas tecnologias que estão sendo exploradas e que estão sendo desenvolvidas? Essa é uma questão importante. Porque se eles estão espionando a Petrobras, eles estão espionando uma tecnologia que é importante, que tem uma relevância, mas que no contexto energético mundial, daqui a 10 anos pode ser uma coisa completamente diferente. Então, aquela promessa da grande riqueza do pré-sal, em sendo desenvolvidas as tecnologias que têm sido feitas na questão desse óleo de xisto, do gás de xisto, essa equação muda completamente. O que tem levado até um desengajamento dos Estados Unidos aparente no Oriente Médio. Porque essa dependência que os Estados Unidos têm do petróleo vem diminuindo e provavelmente vai diminuir cada vez mais com essas novas tecnologias. Então, quando a gente fala, estão fazendo exploração, espionagem industrial da Petrobras, sim, podem estar fazendo. O governo, é interessante que ele está agindo em favor do setor privado, mas também a gente tem que tomar algumas preocupações com relação ao próprio futuro desse pré-sal. Olha, por conta da tecnologia, cada vez mais os países vão estar dotados de diversos mecanismos para monitorar outros países e até seus próprios habitantes. Isso futuramente pode virar uma espécie de guerra fria, alguma coisa nesse sentido que a gente viu lá atrás e de repente está acontecendo de outra forma agora, professor? Guerra Fria, exatamente, eu não diria. Você fala em relação à espionagem dos cidadãos, dos indivíduos. Isso, de né? cada país se monitorar cada vez mais, caso a gente se prepare, assim como o Marcos disse, né? Se isso se tornar uma coisa que a gente use a favor e cada vez mais desenvolva uma tecnologia melhor para também estar preparado para isso, será que os países vão estar disputando entre si futuramente? Isso sempre está posto no... Já acontece, de repente a gente nem sabe. Isso sempre está posto no horizonte, né? Agora, uma coisa realmente é a espionagem industrial, a espionagem política, e outra coisa é o monitoramento das vidas privadas, né? E aí nós conversávamos aqui, momentos atrás, exatamente isso, né? Que a gente tem uma mudança também de postura dos indivíduos, porque os indivíduos acabam se expondo, né? A gente vê nas redes sociais as pessoas cada vez se expondo mais e se importando menos com isso, né? Eu me lembro de ter visto, não sei se no Facebook, em algum outro lugar, uma pessoa comentando isso, né? Quando surgiram as denúncias. Não tem problema nenhum, né? Olha, Obama, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Então, as pessoas também têm essa postura. Agora, uma questão que a gente deve debater e ter atenção é o seguinte: em que medida essa transformação do comportamento, da percepção dos indivíduos coloca em risco a construção histórica do campo e do espaço das liberdades individuais, que é o cerne da democracia ocidental. Eu acho que é esse o grande ponto de incômodo, é isso que chama a atenção. Né? Até que ponto as pessoas vão abrindo mão disso e depois podem abrir mão de outras coisas que farão falta lá na frente. Bom, sobre essa individualidade eu quero falar também daqui a pouquinho no próximo bloco. Antes disso, agradecer a todas as pessoas, a todos os sócios da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus, que colaboram com a gente, com essa associação,
de forma que a nossa programação possa ser completa, que a gente possa oferecer tantos conteúdos diferentes para você e para sua família aí de casa. Nosso muito obrigado a todos que colaboram. Fica o convite a todos que não são sócios a participarem, tá? É só ligar para o mesmo telefone e fazer seu cadastro, é rapidinho, você passa a participar também. A gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco falando mais sobre espionagem.